A evolução da agricultura foi de grande importância ao modelo de agricultura que temos hoje em dia. Podemos citar pela Revolução Neolítica, cerca de 10.000 anos antes de Cristo, onde ocorreu uma também chamada Revolução Agrícola, por onde houve a principal transformação, que o ser humano deixou de ser um caçador-coletor e tornou-se um agricultor, como a gente pode ver aqui por meio dessa imagem, algumas ferramentas datadas dessa época, tá? Principais inovações que ocorreram com essa revolução: a domesticação das plantas e animais, formação das primeiras aldeias, vilas e assim por diante, cidades, né? Então, toda a evolução humana, né, ela se deve aí à evolução da agricultura. Por isso é de grande importância, né, nós tratarmos desse assunto para chegar nos dias atuais, aos modelos atuais que temos de agricultura. A produção de excedentes, né, início de propriedade da terra. Então, tudo isso se deu com a evolução da agricultura, tá? Nesse período, que foi primeiro evento de grande importância para que essa evolução humana e por meio da agricultura ocorresse. Tá? Então, esse período neolítico, a gente chama a atenção que ocorreu de grande importância, né? Dos historiadores chamam a atenção de que nesses locais, né, Egito, que são chamados de crescente fértil, né? Egito, Líbano, Israel, Síria, Jordânia, Iraque, né, Mesopotâmia, Arábia Saudita, Turquia, Irã. Então, nessa região, né, onde historiadores citam que houve esse período neolítico foi de grande importância, as primeiras plantações, os primeiros cultivos, né, datada a primeira utilização da agricultura, né, para subsistência, alimentação. Então, citam, né, que surgiu então daí dessa região, viu-se então os primeiros indícios de que isso ocorreu. Em seguida, podemos citar a Revolução Agrícola Inglesa, tá, do século XVII e XVIII, que houve a transformação com a modernização da agricultura europeia. Tá? Então, as inovações que ocorreram nessa Revolução Agrícola Inglesa: a rotação de cultura, cercamento das terras, tá? Melhoramento genético de animais, introdução de máquinas simples, né? Aí saindo então um pouco do viés da mão de obra humana, né, e iniciando já com alguma introdução de maquinários, o que a gente sabe que hoje, né, trazendo o modelo de hoje, né, sem essa evolução, talvez seria humanamente impossível, né, os cultivos de hoje, né, nos modelos de hoje, nos moldes de hoje, o uso mais eficiente de fertilizantes naturais, tá? Então, houve um grande passo aqui, né? Isso a gente está falando de muitos anos, né, de diferença da Revolução Neolítica e a Revolução Agrícola Inglesa, tá? Um outro ponto da história importante é a Revolução Industrial no século XVIII e XIX. Principal transformação, né, a mecanização da agricultura, tá? Que aí passou-se, então, não só a questão das máquinas para a evolução, aí, né, para tirar um pouco o foco, né, e o trabalho da mão de obra humana, né, e animal, e aí já estudando mesmo diferentes formas de mecanização, seja com os tratores, implementos, né? Então aqui já tem uma pitada dos modelos que nós temos hoje em dia. Então, as inovações que ocorreram com arados de aço, tratores a vapor e posteriormente a combustão, né? E aí a gente pode citar que houve tratores a gasolina e depois tratores a diesel, tá? Aí já em 1900, já falando mais, vamos dizer assim, mais nos primórdios, e as colheitadeiras, semeadoras mecânicas, tá? Então, os primeiros protótipos disso, tá? Para se iniciar. Um outro ponto importante da história é a Revolução Verde, em 1950 e 1980, tá? Foi a maior transformação da agricultura moderna.
Principais tecnologias que houve nesse momento: sementes de alto rendimento. Aqui a gente pode ver que ao longo desses anos, né, desde lá do período neolítico, houve a domesticação aí das culturas, né, para serem aí cultiváveis, né, e cultiváveis nos modelos de hoje, né, a organização que temos hoje. Então isso veio lá de trás. Então, utilização dos fertilizantes químicos, tá? Os defensivos agrícolas, irrigação, mecanização intensiva. Então, aí a gente já começa a encostar aí quase que nos anos 2000. Então, nós podemos ver já grandes tecnologias que foram já aí nesse período implementadas, que vemos hoje em dia, já um pouco do nosso modelo de agricultura atual. A agricultura de precisão, de 90 ao presente, né? Aí a gente tem baseada em tecnologia, que são as ferramentas que algumas delas temos hoje, né? GPS, sensores, drones, né? Imagens de satélite, mapas de produtividade, aplicação localizada de fertilizantes. Então, toda essa tecnologia, né, que temos hoje, e aí falamos do presente, né? Trazemos para o presente, nós temos nós devemos todas essas revoluções e evolução da agricultura para chegar nos moldes que temos hoje. Então, na linha do tempo, os principais eventos da agricultura, que está aliada à evolução humana, né, uma das premissas da evolução humana, temos aí, então, o período de 10 mil anos antes de Cristo, com a Revolução Neolítica, e aí fazemos um traçado para o que estava ocorrendo nesse período no Brasil, tá? Povos indígenas praticavam agricultura tradicional, certo? Século 17 e 18, Revolução Agrícola Inglesa no mundo, e no Brasil, agricultura colonial, com a cana-de-açúcar, tá? Séculos 18 e 19, Revolução Industrial no mundo, e aqui no Brasil a implantação do ciclo do café, tá? E no ano de 1950 a 1980, a Revolução Verde no mundo e a modernização da agricultura no Brasil, tá? Em 1973, um marco importante no Brasil, né, temos aí, importante citar, a criação da Embrapa, que a Embrapa é o Centro de Pesquisa, né, Agropecuário, onde teve toda um aparato de pesquisa com a introdução aí de pesquisadores, né, e da pesquisa científica feita com a agricultura, né, feito com as culturas, para aí estudá-las e melhorá-las ao longo do tempo. Então, eu tenho a Embrapa como um marco principal no Brasil, porque a partir daí a gente teve estudos científicos e de grande importância para a evolução das espécies, para a evolução dos sistemas, né, sustentáveis de produção, sistemas que hoje nós temos que são extremamente importantes para o nosso modelo de agricultura, tá? E essa pesquisa científica serviu de um marco importantíssimo para o Brasil dar uma virada de chave na sua forma de cultivar, né, as culturas ao longo desse período, tá? De 90 a 2010, eu tenho aí a agricultura de precisão no mundo, né, forte, e a expansão do agronegócio no Brasil, tá? Então, agronegócio aliado a empresas, a modernização, ao empreendedorismo, né? A vinda de empresas multinacionais, a vinda de instalação, né? de empresas que ocuparam aí regiões que se tornaram grande desenvolvedora, né? das regiões, das cidades, né, que antes vilas e se tornaram cidades, e com esse boom mesmo da agricultura, né, da modernização, e com os incentivos, né, para produção, para se evoluir com a agricultura, e pensando também na rentabilidade com isso, né? Então as pessoas
começaram a evoluir, né, a evoluir, e as cidades, né, com a questão dos empregos, né, empreendedorismo trazendo empregos, com essas empresas trazendo renda, né, e movimentando, então, financeiramente essas regiões que foram evoluindo às cidades que temos hoje, né? E aí, de 90 a 2010, tivemos, então, a expansão do agronegócio. E de 2010 a atual, né, nós temos aí a agricultura digital 4.0, né, e tanto no mundo quanto no Brasil, tá? Porque não só a agricultura de precisão, mas aliado a todo o sistema, né, toda a cadeia de evolução e de tecnologia possível, que se interligam uma com as outras, que é possível ter um controle muito maior, uma observação de todos os dados de produção, né, ou dos produtos produzidos, né, por meio deles, né, como a gente pode